vai ser mais do mesmo, viu? Porque a Cris já pregou tudo que eu ia pregar. Eu imaginava que ela ia pregar isso, que ela está falando isso. Mas isso aqui está queimando tanto, sabe, no meu coração, falar do tempo do Espírito, dos frutos do Espírito. Está queimando, irmãos. Falar sobre o sermão do monte. Está queimando, irmãos. Se preparem, pregadores. Eu primeiro queria que o Edinho colocasse uma imagem que eu mandei ali, a Bruna, né? A Bruna que está no computador 3, ou no 2, no 1, que ela tem tanto computador que não sei nem qual é. Eu queria que todos olhassem aqui, mas não tem como, então eu pedi para colocar o calendário ali. Nosso calendário ao qual a gente segue, que ele começa com quem, irmãos? Muito bem, poucos que fugiram dessa aula, mas a gente começa no Advento, e depois vem o Natal, depois vem a Epifania, que é o tempo de Jesus na Terra, que muitos calendários colocam que também é o tempo comum, que é tempo ordinário, mas nós colocamos aqui que é a Epifania, que é o tempo de Jesus na Terra. Depois tem a Quaresma, que é o tempo do sofrimento que Jesus passou. Depois vem a Páscoa, que é o nosso ápice. Jesus ressuscitou, irmão. Aleluia. Isso é a data mais importante do calendário litúrgico. Sim, nascimento, acho que não tem mais importante, né? O nascimento e a Páscoa está no mesmo pacote. Depois vem Pentecoste, que a gente acabou de sair. Que acampamento, irmãos! Uau! Um melhor que o outro. É ruim, então não quero ficar de fora mais nenhum. E depois vem aqui nosso tempo ordinário, que podemos chamar de tempo comum, que podemos também dizer que é o tempo do Espírito Santo. Nós ensinamos nós praticamos, né? E repetimos esse ciclo todo ano para ensino, mas nós não entramos no Advento de novo, no Natal de novo, a gente só comemoramos para relembrar. Porque na verdade mesmo nós estamos no tempo do Espírito Santo. Esse é o tempo do Espírito Santo. E nós temos que fazer lembrar sempre. É bom lembrar que Jesus nasceu, que Jesus esteve nessa terra, que Jesus sofreu pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas transgressões, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas depois de 50 dias, Ele subiu ao céu, e de mais 40 dias, depois de mais 10 dias, Ele desceu o seu Espírito, e Ele está conosco até hoje. Quem tem o Espírito Santo, diga aleluia! Glória ao nome do Senhor. Esse é o tempo que nós estamos. Na primeira pregação, que tivemos um grande intervalo sobre falar sobre o Espírito Santo, foi a Cléia que trouxe a pregação com muita maestria batista, mas com muita sabedoria. É uma batista desviada. Agora, não é pentecostal, é carismática. Obrigado, Fábio. Carismática, despertada pelo Espírito. Glória a Deus. Cléia, você é uma referência nessa igreja. Em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer ainda. Se prepare. Pois é, a Cléia trouxe a primeira pregação sobre o Espírito Santo. E agora eu quero seguir. E aqui vai o tema. Eu quero seguir pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus. O tema da mensagem de hoje é amor, misericórdia e graça. Eu quero falar um pouquinho, irmãos. Eu quero ser breve. Em nome de Jesus, Ele vai me dar essa brevidade aqui nas falas. Que como é difícil. Eu coloquei 1000 palavras a menos hoje. 1000 palavras a menos. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Como se isso fosse. Eu fui olhar no esboço passado. Eu vou falar quantas palavras tinha. Tinha 3, foi um pouco mais, 3.000 e quase 700 palavras. E hoje eu estou com 2.553. Bem menos palavras. Eu acho que
hoje eu queria falar um pouco sobre as bem-aventuranças e também quero entrar no fruto, que a gente tem que falar frutos, mas no fruto do Espírito. Mas eu quero dividir isso, irmãos. Quero dividir com os meus amigos pregadores e pregadoras. Nós vamos linkar uma bem-aventurança com um fruto, com um gomo, vamos dizer assim, né? Com um gomo do fruto do Espírito. E nós vamos começar com amor e misericórdia. Eu fiz aí uma junção de ajudas a alunos universitários lá e vou falar rapidinho, irmãos. Rapidinho, só como é que ficou, só para os pregadores já, se quiserem anotar. Fruto do Espírito e bem-aventurança. Amor vai linkar com misericórdia. A alegria vai linkar com os que choram e serão consolados. Paz vai, com certeza, linkar com os pacificadores. Paciência, olha só, vai linkar com quem tem fome e sede de justiça. Benignidade com mansos. Bondade com puro de coração. Fidelidade com perseguido pela justiça. E mansidão são os mansos. E domínio próprio os que têm fome e sede de justiça. Ok? Tudo anotado aí? Todo mundo anotou? Não deu, né? Foi rápido demais. Quer que repita, por favor? Então vamos lá, de novo. O primeiro é amor e misericórdia. Amor e misericórdia. O segundo, alegria e os que choram e serão consolados. O terceiro, paz e pacificadores. Estou rápido, não? Está tranquilo? Quer que eu repita de novo? Depois, paciência e fome e sede de justiça. Depois, bondade e puro de coração. Tá tudo bem aí, Tony? Bondade e puro de coração. Fidelidade e perseguido por causa da justiça. Fidelidade e perseguido por causa da justiça. Mansidão com os mansos. Mansidão e os mansos. Domínio próprio e os que têm sede e fome de justiça. Domínio próprio e os que têm sede e fome. Isso é repetido. Oi? Isso é repetido. Paciência. É porque tem um a mais, né, no outro. São 8 bem-aventuranças e 9. Benignidade com os mansos. De repente a gente pode juntar esses juntos, né? Depois eu vejo melhor. Certo? Para não ter dois repetidos. Ok, então vamos seguir. Antes eu queria falar algo sobre as bem-aventuranças, só para fazer uma introdução aqui para ficar mais fácil a gente entender depois. A bem-aventurança, as bem-aventuranças é o ensino mais conhecido de Jesus Cristo e aconteceu logo no início do ministério de Jesus na Galileia. As multidões seguiam Jesus e ele subiu um monte, provavelmente no monte de Cafarnaum, e começou a ensinar os seus discípulos e também a multidão. O contexto desse sermão, Jesus apresentava valores do reino de Deus, não os valores do mundo. Ou seja, ele contrastava, ou como a gente aprende no discipulado, na contracultura. É alguma coisa fora do padrão. Jesus ensinava coisas que outros não ensinavam, porque eles estavam esperando um Salvador, um Senhor, um Messias que governasse. Jesus veio falar de humildade. Jesus veio falar da verdadeira justiça. Jesus veio falar do que verdadeiramente é um cristão, ensinando que ser rico é ser cheio de sabedoria. As bem-aventuranças traziam uma mensagem mas muito contracultural para as pessoas daquela época. Enquanto, como eu já disse, muitos esperavam um Messias poderoso,
que ia derrubar o governo daquela época, Jesus proclamou felicidade aos humildes, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacificadores. O reino de Deus valoriza atitudes de coração transformado, em vez de status. Para o povo daquela época, era um convite para a mudança profunda, algo de dentro, não algo externo, visual, mas caráter de Deus transformado em nós. A pergunta que eu queria que nós, a primeira, meditasse: é possível, ou era possível, no ponto de vista humano, os ensinos de Jesus ser praticados naquela época? Nós estamos falando agora do tempo do Espírito, certo? A Cris veio aqui falar que nós somos besta-fera, ou não? A gente é? Não, você está no Espírito, você não pode ser mais. Acho que ela está falando do pessoal lá de Morada. Aqui não, né, irmão? Por favor, né? Era de outra igreja, assim, a nossa igreja só tem gente controlada pelo Espírito. É um quase não besta. 333, né? Meio besta. Não é 666, 333. É quase besta, ou quase santo, misericórdia. E a minha pergunta é: era possível? Jesus estava ensinando algo possível para os seus discípulos e para aqueles que ouviam a multidão, sim ou não? Tem dúvida na resposta? Sim ou não? Sim. Mas vocês não têm convicção, né? O que dizer então dos que vieram antes da gente, né? O que dizer de Moisés, Abraão, né? Próprios na época que antecedeu Maria, José. Você acha que eles viviam algum fruto ou alguma bem-aventurança naquela época? Era fácil? Não, fácil. Fácil agora para nós, pelas bestas feras. Os 333. O Espírito Santo agia antes do Pentecoste? Sim ou não? Sim ou não? Sim. De que forma o Espírito Santo agia? Nós aprendemos há muito tempo atrás na sombra, né? no parcial. Hoje nós vivemos a plenitude, né? O Espírito Santo está conosco, o tempo do Espírito Santo é hoje, mas o Espírito Santo agia sim, irmãos. O Espírito Santo agia nas vidas e naqueles que assim o buscavam, aqueles que se dedicavam, que não era fácil, mas o Senhor, Ele na sua soberania, na sua missão, no seu propósito, Ele sempre habilitava pessoas para fazer algo no seu Espírito. A Bíblia diz que no início o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, ele está desde o princípio agindo no nosso meio, mas não na sua plenitude. Ele agia, mas não no pleno, era parcial, era como uma sombra, como Joel profetizou que hoje é o tempo que Joel profetizou. Nós vivemos hoje o tempo do Espírito. Então, como fizeram Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, foram todos eles capacitados pelo Espírito para fazer o que fizeram. A Bíblia diz que no começo ali, na torre, quando Deus teve que confundir, existiam muitos talentos naquele lugar. Existia muitos artistas que faziam muitas coisas, ferramentas, armas.
coisas que para a época era impossível. Deus deu habilidade aos homens. E quem que dá habilidade aos homens, irmãos? O Espírito Santo, porque Ele sabe todas as coisas. Filipenses 4:8 diz assim. Eu ia falar também que seria de Ana, que quando chorou lá no templo, que Deus deu Samuel. E o que seria de Samuel se não fosse o Espírito? O que seria de Saul, que quando Deus escolheu, Ele mandou o Espírito Santo e o Espírito tomou ele, e ele, além de ser bonito, mas não adianta ser bonito, tinha que ter o Espírito para ser rei. O que seria de Davi? Não, o homem segundo o coração de Deus, se não tivesse o Espírito. O que seria de Maria, de José, de João Batista, que desde o ventre já era cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus agia, não como hoje, ou não como hoje nós poderíamos, né? Mas Ele estava lá. Filipenses 4:8-9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, em mim isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz, o Espírito Santo estará com você. Pula para complementar esse versículo, nada como Tiago 1:16 ao 18. Tiago 1, eu não vou ler na Bíblia rapidinho, não, porque eu quero ainda mais rápido. Se eu tá abrindo, mas a Bíblia está aqui. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. O dom perfeito vem do alto. O dom perfeito, se você tem algum talento, irmão, se você tem alguma habilidade, vem da onde? Se você sabe cantar, se você sabe pregar, se você é um bom musiqueiro, guitarrista, se você canta bem, não é seu, é um presente de Deus para sua vida. Hoje, eu queria ler também Zacarias 4:6. Tudo é na RA, eu não falei, mas vocês já sabem, desculpa aí. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por habilidade humana de treinamento, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você pode até treinar, irmão, mas se o Senhor não der, vai ser só barulho, né, tio Ké? Só barulho, né, crianças? Só barulho, só barulho. Quem quer entender melhor vai assistir o filme Fórmula 1. Só barulho. Hoje, irmãos, vemos muitas dádivas de Deus, até mesmo no meio dos pagãos, até mesmo no meio dos incrédulos, que quer. Você vê muitos aí que usam o talento, como diz a parábola dos talentos, para enriquecer, para ganhar fama, para aumentar o barulho. Existe, irmãos. E até mesmo, sabia? No meio dos cristãos, né? Ou os que acham cristão, ou os que vivem buscando em Deus a fama. Mas tem muitas dádivas de Deus, até para aqueles que são e aqueles que se acham, ou estão buscando querer ser. Porque Deus dá, Ele dá na sua infinita graça o que Ele quer para favorecer a igreja e os propósitos dele na terra, irmãos. O que diria então Ciro? Abençoou o povo de Deus? Ele era um homem de Deus? Não. Mas Deus usou ele para abençoar
o povo de Deus. Então, irmãos, você sabia que você é abençoado por algum Ciro? Sabia que Deus levanta pagão para te abençoar? Sabia que o seu patrão pode ser um Ciro na sua vida? Deus talvez queria que você estivesse no lugar do Ciro e abençoando, mas se você estivesse lá, você não estava aqui. Então ele precisa levantar o Ciro para você continuar firme na rocha que é Cristo. Estamos no tempo do Espírito Santo, irmãos. E não é somente no calendário litúrgico, como eu já disse. É tempo de Deus, é tempo Kairos. Hoje é tempo de Deus nas nossas vidas. Hoje Deus ele fez um Kairos em nossas vidas. Eu tô aqui, ó, supimpa. Glória ao nome do Senhor. Estamos no tempo do Espírito Santo. E Ele dá talentos e habilidades para nós sermos aquilo que Ele pregou no Sermão do Monte. E também em Paulo, em Gálatas 5:22. Amém? Eu quero ler antes, fazer uma introdução. Estou terminando a introdução já, irmãos. Ó. Estou rápido, não? Estou rápido? Romanos 8, eu vou ler alguns versículos do 1 ao 11. Escute. O título diz assim, irmãos: nenhuma condenação há. O penhor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que por preceito da lei se cumprisse em nós que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Porque por meio do Espírito que vos habita. Aleluia. Aleluia. Vivemos, pois, pelo Espírito? Vivemos, pois, pelo Espírito? Então, aonde estão as bem-aventuranças? Se vivemos pelo Espírito e não pela carne, nós devemos demonstrar o fruto, as bem-aventuranças. Então vamos ler aqui Mateus 5, do 1 ao 12. Eu quero ler as bem-aventuranças. Vendo Jesus, está comigo? As multidões subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí está linkado todas as bem-aventuranças. E agora vamos pular para Gálatas 5, 22 ao 26. Onde está o fruto do Espírito na sua vida? Ou qual fruto do Espírito você está aí, ó, gordo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Um minuto de reflexão aí para você imaginar como que está a sua vida espiritual, pensando nas bem-aventuranças e no fruto do Espírito. Estou top, estou malhado. As pessoas veem em mim todas essas dádivas de Deus aqui praticadas conforme eu vou morrendo. Aí está o fim da introdução. Então vamos ao tema: amor, misericórdia e graça. Mas o fruto do Espírito é amor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amor. No grego, há 4 palavras para amor. A mais importante, a que nos interessa aqui, qual que é? É o amor ágape. O amor incondicional. O amor sacrificial. O amor de Deus por nós. Amor fraterno. O storge, o fileu e o eros, que é o amor familiar, o amor da amizade, a afeição, e o amor romântico, o amor da paixão. Mas nós queremos aprender aqui sobre o amor de Deus. É sinal de unidade do caráter de Cristo. É produzido pelo Espírito, não por esforço humano. São qualidades relacionais e espirituais, visíveis no viver diário com Cristo. O amor é o fruto, é a mexerica, é o principal, é a base. O amor é o fundamento de todas as outras virtudes. O amor é aquele que se doa, o amor é que entrega, o amor é que perdoa. O amor de Deus em nós que gera estas coisas. Correspondente a esse, existe a misericórdia. É a forma mais visível de expressar o amor. A misericórdia é a forma mais visível de expressar o amor. É o ato de amar. Amar quem não merece. Presta atenção nessa frase.
A misericórdia é o ato de amar quem não merece e aliviar a dor do outro, mesmo que isso custe algo grande para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim misericórdia, que significa coração voltado à miséria. Do hebraico é traduzido como amor leal, misericórdia. E esse aqui é mais forte, a palavra hebraica é rahamim, que diz das entranhas, do útero. É um sentimento visceral, é algo que é de dentro, sabe, que chega a doer. Misericórdia fala de dor, sabe, você olhar para a pessoa com compaixão. Quando eu falava compaixão, era tem misericórdia de mim, Senhor. Do grego, elos, ajuda ao aflito, levar ajuda ao miserável. Também relacionado ao sentimento de piedade profunda. Ser misericordioso é ver a sua verdadeira identidade. Quando fala ser misericordioso, não só com os outros, mas também ver a sua situação, que você não é nada. Você é um miserável, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Você é uma besta fera. Você está perdido. Como eu disse que eu ia falar de amor, misericórdia e graça, porque uma coisa está interligada. É como se fosse um tripé, um tripézinho. Amor, misericórdia e graça precisam andar juntos, senão não dá. É como se fosse um fio que costura, né? A graça costura o amor, que costura a misericórdia, e fica uma coisa só. É o, como é que diz lá, é o cordão de três do amor. A graça é um fio que costura toda a Bíblia. A palavra graça no Novo Testamento é charis. É assim que fala, de que é charis? Charis? Sei lá. Tá bom, né? É isso aí. Tá bom. Favor imerecido, presente gratuito, bondade que não se compra. Graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecíamos. Presta atenção que isso aqui é importante. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Misericórdia é Deus, tipo, você está condenado, você estava morto e fala assim, então agora você não está mais. E graça é o presente da vida eterna, irmãos. Então, quando Deus ele olhou para você com os olhar de misericórdia, ele falou assim, ó, eu vou salvar esse coitado. Nós. Você estava condenado e falou assim, agora você não está mais. Sabe a cédula contrária que você tinha? Ele rasgou. Ele olhou com um olhar de misericórdia sobre a sua vida. Graça é Deus nos dando aquilo que a gente não merecia. Tá bom, você não merecia estar aqui. Aline, você não merecia estar aqui. Sabe onde a gente tinha que estar agora? Se fosse por merecimento? No caixão, enterrado e no inferno. Mas pela misericórdia e graça e no amor de Jesus Cristo, Ele nos transportou daí, ó, para a luz, para a glória, para a alegria. Aleluia. Preste atenção nessa frase aqui agora. O amor é o motivo. A misericórdia é o movimento. E a graça é o presente. Tudo vem dele e nada é merecido. Eu vou explicar isso no versículo. João 3,16. Vou explicar, ó. O amor é o motivo. Porque Deus amou o mundo. É o motivo. Deus amou o mundo. É o motivo de Deus. Ele amou. Deus amou o mundo. O motivo
de tal maneira que deu, movimentou. Ele deu o seu filho, ele fez uma ação, ele deu o filho, o seu único filho, para todo aquele que nele crê, tenha o presente, que é a graça dele. Deus amou, e olhou você com um olhar de misericórdia e te deu o presente da salvação. Aleluia. Aleluia. A Cris já falou aqui, mas eu vou repetir. Nós precisamos de amor, Tony. Nós precisamos nos amar mais. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos com misericórdia, Rodrigo. Porque o que nós recebemos foi tudo pela graça. Se não tiver amor, irmãos, é tudo barulho. É como um sino que retine. É só barulho, irmãos. É só movimento de canseira. Tem que ter amor, irmãos. Tem que ser movido pelo amor, mas a gente só recebe o amor através do Espírito. Vou ler de novo, a Cris já leu, mas vou ler de novo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Se não tiver amor, irmãos, você não é nada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Eu vou repetir, você vai falar, se não tiver amor, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer os mistérios e toda a ciência, esse não está. Mas tá bom, se não tiver amor, ainda que tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Não adianta correr, adianta acordar cedo, adianta trabalhar, adianta juntar dinheiro, adianta ter o melhor carro. Não adianta se não tiver amor, irmãos. É como um sino que retine. Não adianta queimar seu corpo, sabe? Malhar, ser um musculoso, bonito, diácono. Não adianta tomar remédio para emagrecer e não comer e isso. Se não tiver amor, vida. Se não tiver amor, irmãos. Tudo que tem que ser feito com amor. Não tem valor, Fernando. Não adianta vir para o culto para os irmãos ver, irmão. Tem que ter amor. Meu Deus. Fala, passa. As características do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não busca vanglória. O amor não se orgulha. Ou não busca, sabe, seu cara. O amor não maltrata os irmãos. O amor não procura os próprios interesses. Pelo contrário, ele faz o irmão brilhar e ele fica lá, só fazendo suporte para o irmão. O amor não se irrita facilmente. Tu tocou, pisou no meu pé, eu grito, eu esperneio, eu tô bravo. Adeus. O amor não guarda rancor, Tony. Eu não vou pra casa com aquilo. Eu perdoo, e mesmo se o irmão não pedir perdão. Fala, Deus. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. A verdade mesmo que doa. E me alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cadê os amores daqui? Onde estão os verdadeiros amantes do Senhor? Diga amém, irmão.
você recordar e anotar. 1 João 4, 7 e 8. Deus é amor, amados, amem uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. 1 João 3,18. Filhinhos, não amem de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, amem de fato e de verdade. Para de amar de palavras, de fingimento, de abração. Eu te amo e não ama nada. Filhinhos, Meu Deus. amem de fato e de verdade. Quem ama distribui misericórdia. Que bem-aventurado é os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É como a oração de Jesus: perdoa para receber perdão. Sede misericordioso, receba misericórdia. A gente não exerce misericórdia e quer receber benefício. A misericórdia sempre vence, sabia? Então vamos lá, Tiago 2,13. Olha isso aí. Porque o juiz é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uau. Irmãos, você nunca vai sair ruim se você usar de misericórdia por irmão. Se o irmão merecia ser castigado, fala assim: ó, fique em paz, tá tudo bem. O cara bateu no seu carro e você já sai todo nervoso. Vou bater, o cara, me perdoa, cara. Ou você, cara, tá todo lá, mano, pode ir pra casa, né, pô? Minha Brasília, não, é variante. A Brasília amarela, eu falo. E você usa de misericórdia com o cara. Nossa, triunfante, irmão. Antitriunfante, irmão. Use misericórdia. Irmãos, a gente fala tanta misericórdia, mas a gente não sabe às vezes nem o que significa misericórdia. A gente só quer misericórdia, mas a gente não exerce misericórdia. Misericórdia. Eu falo tanta misericórdia, não sei Deus. Acho que é uma das palavras que eu mais falo é misericórdia. Misericórdia. Eu acordo de noite, misericórdia. Misericórdia. Tem que exercer mais misericórdia. Fala pro seu irmão, exerça mais misericórdia, por favor. Seja triunfante. Grande é sua misericórdia, Senhor. Salmo 103, 8 ao 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, e Ele não nos julga segundo os nossos pecados. Ele nos perdoa por causa de Jesus Cristo. Você pode alcançar misericórdia, então você pode exercer misericórdia. Você sabia que as misericórdias do Senhor não têm fim? Lamento
Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. A esperança de auxílio pela misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, irmãos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Grande é as misericórdias do Senhor para com as nossas vidas. Elas não têm fim, Kiki. Elas não têm fim, Ricardo. Elas não têm fim, bros. Elas se renovam todas as manhãs. A gente pode se agarrar na misericórdia. Oséias 6,6. Olha o que o Senhor quer para nós. Pois misericórdia quer, Oséias 6,6. E não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Isso aqui está repetindo mais um pouquinho do que 1 Coríntios 13 diz para nós, né? Que às vezes a gente quer mostrar, a gente quer ser forte, a gente quer ser bonzão. O Senhor quer misericórdia. Você se enxergue como verdadeiramente é. Você não é nada e você precisa de Deus. E Ele está disponível aqui com sua misericórdia para você exercer misericórdia. Entenda que você é miserável sem Jesus. Misericórdia é escolher perdoar quando seria justo punir. Agir com compaixão mesmo diante a falha do outro. Refletir o caráter de Deus em nós e nos outros. Vou repetir, irmãos. Misericórdia é escolher quando seria justo punir. Agir com compaixão mesmo diante a falha do nosso irmão. Refletir o caráter de Deus em nós e nos outros. E por último, graça. Graça é Deus nos dando o que não merecemos. Presente. Vou repetir, vocês lembram que eu falei isso? Vou repetir de novo. Misericórdia é Deus nos dando aquilo que não dando, né? Deus não nos dando o que merecemos. A punição, a morte. E graça é Deus nos dando o que não merecemos. Os dois, um completa o outro, junto com o amor. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não merece, você não pode comprar, você só pode receber através da fé no Cristo. Tito 2:11 e 12. Os gloriosos benefícios. Tito 2:11. Eu estou lendo o título, desculpa. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para renegadas e impiedades as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça salva, mas não só salva, mas também educa e nos ensina a renunciar todas as coisas do mal em nossas vidas. A graça nos educa, a graça nos salva e a graça nos ensina. João 1:16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia, graça abundante. Jesus é o canal dessa graça, irmãos. Ela veio através de Jesus. Romanos 5:20. Bom, já estou caminhando para o fim, hein? Eu acho. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmãos. Onde viveu o pecado, onde você viveu, onde você errou, hoje tem graça e presença de Deus preenchendo esse espaço. Nova criatura, as coisas velhas se passaram e agora é novo. Graça e o fruto do Espírito. A graça prepara o solo para o fruto nascer. Sem graça não tem fruto. Sem fruto não tem vida cristã. A graça prepara o terreno, irmãos, para a árvore crescer e dar o fruto, o amor. E todos os outros bônus vem através da capacitação do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas através do presente de Deus, que é a graça. Amor, misericórdia e graça. O primeiro capítulo da série é fruto do Espírito da série Fruto do Espírito e Bem-aventurança é o amor, o motivo, misericórdia, o movimento e a graça, o presente. Ser do Espírito é viver na contracultura, ser fora da caixinha, estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, mas manifestar no mundo o reino de Deus através das nossas vidas. Eu quero demonstrar uma última leitura, como podemos demonstrar nosso fruto, que é o amor, que é a misericórdia, através da graça. Queria ler um trecho bíblico que está em Lucas 10:30. Queria que você se visse aqui rapidinho. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita casualmente descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou ali perto. Vendo, compadeceu-lhe dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual desses 3, disse Jesus, parece ter sido o próximo do homem
que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu os intérpretes da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede do igual modo. Aqui nesse trecho de Jesus Cristo, do bom samaritano, eu acho que exemplifica bem os 3 atos de que nós aprendemos hoje: amor, misericórdia e graça. Alguém que não passa largo, que não vive a sua vida como se nada ou ninguém importasse. O que importa é somente a minha vida, os meus interesses e aquilo que eu tenho que fazer e a minha missão, aquilo que eu tenho como missão, que nem é muitas das vezes a missão que Deus tem para você, diferente do sacerdote e do levita. O sacerdote talvez estava preocupado demais com sua roupa, com seu traje de linho, com suas franjas, e passou e não se importou com o necessitado. E talvez o levita estava com o seu instrumento na mão, né? A sua harpa ou sua guitarra, correndo para o ensaio da orquestra da sinagoga, e não se importou também. E aqui fala que o bom samaritano sem nome, que ele olhou e se compadeceu. A compaixão é um ato de amor. E aí, com a graça que Deus tinha dado a ele era um cara que tinha condição financeira. Ele tinha um cavalo, provavelmente. Ele tinha vinho na sua mala, ou no seu bagageiro. E ele tinha azeite. Com a graça que ele tinha recebido de Deus, ele doou para aquele cara desconhecido. E cuidou, e não somente com os benefícios que ele tinha na mão, mas também com o seu dinheiro. Ele abençoou, pagando a hospedaria e a quantidade de dias que ele ia precisar de cuidados especiais. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Compaixão, aqui do grego, é splagichinosomaia. Falei 72 vezes. Se eu falar de novo, eu vou errar. Olha só o que diz Tony. Ele foi movido pelas entranhas. Por tão grande compaixão. Ele foi piedoso, amoroso. Irmãos, no nosso meio, no meio da nossa comunidade, em minha vida, na sua vida, está faltando splagichinosomaia. Isso a gente só vai ter se a gente praticar misericórdia. Misericórdia é nos enxergar, como a Cris disse aqui, como uma besta fera sem Jesus Cristo. Se a gente se ver melhor que os outros, se a gente exercer esse orgulho, buscar se aparecer, irmãos, a gente nunca vai ter essa compaixão que está descrita aqui no bom samaritano. Nós nunca vamos praticar aquilo que Jesus falou: vai você e faça o mesmo. Nós vamos ser só aqueles que fazem barulho, aqueles que exercem um título, que exerce uma
posição como sacerdote e talvez o levita. E talvez, Fernando, a gente só está buscando isso. Posição, status, riqueza, glamour. E não estamos olhando para o nosso irmão com compaixão. Nós não estamos olhando para a nossa irmã que necessita, que precisa. Irmãos, a gente não tem coragem de sair da nossa casa para visitar um irmão ou para receber um irmão. Nós não temos, nós não abrimos nossa casa. Falta compaixão, falta amor. Como teremos o fruto? Porque, como a Cris disse, é de trás para frente, né? É gerado, é de uma vida diária. O fruto completo, que é o amor, tem todos os gomos. Eu estou apresentando o fruto, mas você tem que trabalhar para adquirir. E começa na compaixão. A gente combinou alguma coisa? Se você olhar compaixão ou misericórdia, não é a primeira bem-aventurança, não. Está na ordem, não. Mas falta em nós, primeiro olhar quem nós somos. Quando a gente vai fazer um site, uma empresa, né? A primeira coisa que você tem que declarar é o porquê, quem somos, quem você é. A gente quer ser muito, sabia, jovem? Como é seu nome? Henrique. Não é verdade, Henrique? Fala a verdade, né? A gente só quer ser. Só quer ser. Se eu não for, eu não vou. Se não me chamarem, ninguém me chama. Porque a gente quer ser mais do que é. Tá Deus. O que a gente é, Tom? Então, o que nós levamos para casa hoje, Ricardinho? Que a gente precisa de misericórdia. Precisamos de misericórdia. Compaixão. Somos miseráveis. Somos bestas feras. E Deus precisa nos curar. A igreja precisa crescer, mas não em parede, nem em beleza, não é isso. Nós precisamos ser esse fruto que é o amor. Eu acordei 4h40 da manhã e eu não conseguia dormir mais. Eu falei assim, o que o senhor quer no seu horário? Eu olhei pela Cris, olhei para a igreja, olhei pelos irmãos, aqui o senhor vinha, mas não era isso ainda, sabe? Eu falei, Senhor, eu quero dormir, eu vou pregar hoje, Senhor, me ajuda. Aí eu dormi, irmãos, e eu sonhei. Tive um sonho. Nós estávamos num galpão grande. E esse galpão estava tão bagunçado, cheio de tranqueira. Eu lembro de alguns irmãos que estavam comigo. Lembro do David, não está aí hoje, né? Ele sempre me ajuda nas coisas, né? Acho que é por isso que ele estava lá no sonho. Mas a igreja estava lá, no meio desse galpão, fazendo uma reforma. Nós estávamos tirando bagunça, tinha cama quebrada, tinha colchão velho. Nossa, tá na hora da gente começar a arrancar os entulhos. Tá na hora da gente começar a fazer uma limpeza verdadeira na nossa vida, tirar as coisas ruins, as tralhas, os entulhos, as bagunças. Irmão! Aí eu entendi. Primeiro que eu tinha que levantar para orar, senão ele não ia falar comigo. E depois ele me mostrou, irmãos. Por dentro tá ruim. Por dentro tem muita coisa que precisa ser arrancada. Por fora tá bonitinho, Nancy. E muitas das vezes a gente tá querendo mostrar, é isso mesmo, sabe? Mas Deus está querendo arrancar de dentro de nós essas coisas que atrapalham o fluir do Espírito Santo dele em nossas vidas, irmãos. Amém, Jesus.
Feche seus olhos, irmãos. Deus vai começar a mostrar para você aí o que você tem que arrancar. Senhor, nós não queremos ser mais de mentira. Tira toda a mentira de dentro de nós. Limpa esse galpão, Pai, está cheio de tranqueira, cheio de coisas desse mundo, nossas buscas, as nossas ganas por coisas, Senhor. Tira de nós, Senhor. Entra com o espírito da limpeza, Senhor. Em nossa casa, somos templo do Senhor. O Senhor habita em nós, e o Senhor não habita em lugares sujos, lugares que está cheio de bagunça, cheio de inconstância. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, eu oro por essa palavra, Senhor. Que ela possa ser rema, que ela possa ser kairos. Eu sei que o Senhor está aqui desde o momento do insight, Senhor. E quem está aqui não vai sair da mesma maneira que entrou. O Senhor quer fazer algo nesta igreja. E o Senhor vai fazer. Eu creio. Que sejamos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Para a Tua glória, Senhor. Que o nosso corpo sinta essa limpeza, que nossa alma seja purificada de todos os nossos pecados corriqueiros, que sempre volta à tona em nossas vidas. Tempo de mudança, em nome de Jesus.